vou ler a partir do verso 1, porque depois nós vamos dar algumas informações para aqueles que não acompanharam as primeiras mensagens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, e com a Tua palavra. Palavra que diante de nós, já tendo sido lida, ó Pai, já é graça aos nossos corações. Mas, ó Pai, Tu mesmo ordenastes que esta palavra fosse pregada, que ela fosse explicada, exposta, aplicada para o benefício das almas do Teu povo, para o governo da igreja, de maneira que Cristo seja revelado aos corações dos crentes, que Ele, através desta palavra, fale de maneira que governe assim a vida de todos os ouvintes, ó Pai, do Teu povo, para que procedam na vida de acordo com a vontade do nosso Senhor. Ó Deus, que neste momento nós possamos ter bom proveito, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos oriente pelo Teu Santo Espírito quanto ao falar, de modo que somente seja dito aquilo que corresponde à Tua palavra. E ó Deus, de maneira também que o Senhor faça dos ouvintes nesta noite prontos, sinceros, dispostos, ó Pai, a ouvirem a Tua palavra, a receberem e a sair daqui para viverem vidas mais agradáveis ao Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, nós temos visto algumas verdades importantes desta série. Nós vimos que o Advento, ele nos apresenta algumas verdades importantes. Apresenta-nos o fato de que Jesus abriu mão da sua própria glória na encarnação. E ao fazer isso, ele expressou-nos o amor do Pai, o amor dele e o amor do Espírito. Ele, ao fazer isso, ele manifestou de modo ainda mais contundente a glória do próprio Deus. Nós falamos que no espírito que nós adotamos para esta série, eles se expressam bem a partir das palavras de C.S. Lewis, quando ele disse que o rei, o legítimo rei, desembarcou entre nós, no meio de um mundo mau, no meio de um mundo quebrado, hostil a Deus e ao seu povo, para iniciar um grande plano de sabotagem. Neste mesmo livro onde C.S. Lewis faz esta citação, ele continua dizendo que é por isso que nós vamos à igreja, porque aqui nós encontramos as verdades sobre esse plano de sabotagem. Aqui nós aprendemos sobre esta grande obra que Jesus fez ao encarnar, ao estar entre nós, ao habitar entre nós, e depois ir até aquela cruz para sabotar de uma vez por todas as investidas do mal. Mas também C.S. Lewis reconhece que é por isso que Satanás se incomoda tanto com a igreja e com a nossa ida a ela. É por isso que ele lança na mente, no coração de muitas pessoas, razões intelectuais para achar a igreja algo antiquado, ultrapassado. É por isso que ele lança sobre nós preguiça,
ele lança sobre nós leniência, vaidade, tantos motivos que nos afastam da casa de Deus. Porque aqui nós conhecemos, aprendemos desta grande revelação da glória de Deus, que nos é apresentada a partir da encarnação do Verbo, desta gloriosa doutrina que a palavra de Deus nos revela. Mas também vimos nestes primeiros versículos aqui do capítulo 1 de João que havia um precursor, um mensageiro, um profeta, João Batista, uma testemunha do rei, um preparador do caminho do rei que haveria de desembarcar, iniciando assim o seu grande plano de invasão das nossas vidas com graça e com amor. E João Batista nos ensinou, nestas breves palavras do apóstolo João, algumas coisas importantes sobre o testemunho do rei. Sobre o fato de que nós precisamos, no testemunho do rei, nos ocupar completamente com a glória dele, e não com a nossa própria glorificação. De modo que a oração de João Batista era que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Nós aprendemos sobre coisas importantes que talvez tenham nos faltado numa época em que até mesmo entre reformados, uma das coisas mais evidentes é o narcisismo, o desejo de celebrização, de glorificação. Nós falamos sobre o quão sério é se envolver com o testemunho do rei, sem entender que não há espaço para a nossa grandeza e para a nossa própria glorificação, há espaço apenas para a grandeza dele e para a glória dele. Por isso que o apóstolo Paulo começa a sua argumentação aos Colossenses, no capítulo 1, versos de 15 a 20, falando sobre a supremacia de Cristo em todas as coisas. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura dos versos de 15 a 20 de Colossenses 1. Abra aí sua Bíblia. Diz a palavra de Deus: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é o nosso rei. Esta é a expressão mais gloriosa que nós haveremos de encontrar em toda a face do universo. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, fez-se carne, habitou entre nós, como diz João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a grande verdade sobre qual a nossa cultura, a nossa sociedade não tem se lançado nestes dias. Nós vimos muitas pessoas comendo e celebrando de muitos modos na noite do dia 24 e durante o dia 25. Mas a maioria destas pessoas, a grande maioria delas, e até mesmo muitos que professam serem crentes, passaram muito longe de estarem com os corações e os olhos lançados sobre este fato e sobre esta verdade, sobre esta gloriosa expressão que Deus nos revelou e que Deus nos fez conhecer. Mas João aqui vai nos dizer que todas estas coisas vão se confirmar nos nossos corações pela verdadeira crença, e não por qualquer crença. É por isso que no capítulo 20, nos versos de 30 a 31, ele diz que o propósito de todo o livro, de tudo quanto ele expôs, está baseado nisso. Ele diz que na verdade fez Jesus diante dos apóstolos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João começa o capítulo 1 e vai até o final do capítulo 20,
com este objetivo: para que creiais no seu nome, para que saibais quem é Jesus, para que de fato saibais quem é Jesus e creiam corretamente no Filho de Deus, não num esforço qualquer, não numa concepção intuitiva a respeito da pessoa de Jesus. E meus irmãos, há um grande problema no nosso tempo em face disso. A maioria das pessoas estão seguindo Jesus com crenças parcialmente bíblicas e parcialmente experimentais, experienciais. Alguns estão crendo num Jesus absolutamente cultural ou num Jesus intuitivo, autoimaginado. E de tudo quanto nós temos aprendido até aqui, vai nos levar ao fato de que precisamos crer no Cristo revelado. Exclusivamente o Cristo que nos é revelado, nos é apresentado nas Escrituras. Portanto, nós olhamos para esse texto e nós aprendemos também que há aqui uma grande advertência. A advertência de que é tão condenável crer erradamente em Jesus quanto não crer em Jesus. Por isso que nós precisamos caminhar até a igreja, vir ao ajuntamento solene e ouvir a palavra de Cristo dia do Senhor após dia do Senhor, para que possamos saber quem é o Cristo, para que não possamos incorrer numa crença fácil ou numa crença errada a respeito dele. Precisamos conhecer o Rei, saber pela palavra dele quem é o Rei de toda a glória, o Rei que invadiu as nossas vidas e nos encheu de graça e de amor. É sobre isso a doutrina do Advento, uma doutrina profundamente ignorada, e não apenas por aqueles que desprezam o Natal, desprezam as celebrações do Advento, por aqueles que acham um grande absurdo falar que Jesus encarnou e expor e falar sobre a encarnação. Estes precisam seriamente entender, e não apenas nesta época do ano, mas em qualquer época, sobre a necessidade de nós reconhecermos a importância dessa doutrina e de a celebrarmos. Mas também os muitos que festejam, que cantam, que promovem espetáculos, que criam grandes eventos para falar da encarnação de Jesus, precisam de fato entender quem é Jesus. Porque é tão grave, é tão sério, é tão errado crer erradamente em Jesus quanto não crer em Jesus. E aqui João, a partir dos versos 10 até o 14, ele vai nos falar sobre algo importante, sobre a presença do Rei, sobre algumas coisas que nós aprendemos dela, sobre algumas coisas que é nos revelado a partir desta presença ou desta habitação do Verbo entre nós. E é sobre isso que nós vamos considerar, fazer algumas aplicações esta noite. Entender de que maneira nós devemos ver a presença do nosso Rei entre nós, o que nós devemos aprender da presença e da habitação, mesmo que temporária, de Jesus entre nós na sua primeira vinda, para que com isso nós possamos ter mais compreensão daquilo que de fato irá se consolidar com a sua segunda vinda. Há uma expressão de John MacArthur que, comentando esse texto, que diz o seguinte: ele diz que aqui, em uma curta expressão, João revela a grande ideia no coração do cristianismo, que a própria palavra de Deus se fez carne para a salvação do homem, e disso nós não podemos nos afastar se quisermos entender as grandes verdades do Evangelho. Se nós não nos ocuparmos em entender o advento, a encarnação do Verbo do próprio Deus, nós haveremos de incorrer nos graves problemas históricos que existem na história da igreja a respeito da pessoa de Jesus. Se nós olharmos para os primeiros séculos, nós vamos encontrar quase todas as heresias graves da igreja relacionadas à pessoa de Jesus. Nós vamos ver que as grandes ocupações conciliares se davam para combater heresias a respeito da pessoa de Jesus.
Havia uma grande dificuldade em entender que na encarnação houve uma união entre duas naturezas completas de Jesus. Ao mesmo tempo que ele era 100% perfeitamente Deus, agora encarnando ele era 100% perfeitamente, completamente homem. E meus irmãos, não creiam de maneira muito simplista que apenas os hereges do passado tiveram dificuldades com essas verdades importantes a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus. Nós temos grande dificuldade em reconhecer a plena divindade de Jesus em muitas das nossas aplicações. Nós temos muita dificuldade de entender a humanidade perfeita de Jesus em muitas das suas implicações. Durante estes dias de Natal eu li muitas coisas no Facebook, expressões alegres, felizes, mas expressões nas quais podem se esconder muitos erros, expressões que podem revelar muita incompreensão de quem Jesus é. Eu li, por exemplo, expressões dizendo que Jesus era indefeso, um bebezinho indefeso. Doeu o meu coração ler isso. Jesus não era indefeso, ele foi um bebezinho. De fato, foi assim que ele começou a sua vida aqui. Mas nós precisamos lembrar que ali estava o Deus Todo-Poderoso na segunda pessoa da Trindade. Nós precisamos entender que em toda a providência de Deus, com os cuidados com José, com Maria, em toda a peregrinação deles naquela noite, estava a Trindade santa e em justa cooperação. Nada neste mundo podia ameaçar o desembarque do rei. E o Natal de muitas pessoas, romanista que tem sido expressão desta falsa compreensão a respeito da natureza da humanidade de Jesus. Jesus não era indefeso, era um bebezinho de fato, mas não é como Noa, não é como os nossos bebezinhos aqui, frágil e indefeso. Ali naquele bebê nós encontramos o Rei Todo-Poderoso começando a sua habitação temporal sobre a face da terra. Portanto, cuidado com o que você crê a respeito de Jesus, cuidado com o que você tem entendido a respeito da pessoa dele. O Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, ele produziu uma declaração abrangente e definitiva sobre a pessoa de Cristo, que vale a pena considerar, e você vai encontrar muitas obras, você vai encontrar esse texto disponível na internet. Tem um grande historiador chamado Philip Schaff, que tem um livro chamado Os Credos da Cristandade, onde ele traz todos esses grandes documentos da história. Mas você pode resumir todo o credo produzido pelo Concílio da Calcedônia na seguinte frase: Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, unidos em uma só pessoa para sempre, sem confusão de suas naturezas. Este, embora seja um mistério incompreensível de como estas duas naturezas de Cristo interagem, nós temos de aceitar a verdade das Escrituras. E a verdade das Escrituras é: o Verbo se fez carne. E há uma gloriosa união entre as duas naturezas do Verbo, agora dele encarnado, homem completo, 100% homem, com a segunda pessoa da Trindade, 100% Deus. E você precisa cuidar de que você não crê erradamente a respeito disso. E eu gostaria de lhe ajudar nesta noite, trazendo algumas verdades e algumas aplicações sobre o que nós podemos aprender corretamente sobre a presença do Verbo entre nós. A primeira delas é a de que esta presença do Verbo manifestou a rebeldia dos homens contra Deus. Vejam comigo os versos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Aqui nós encontramos as razões do porquê C.S. Lewis escreveu a frase que nós temos projetado desde o início da série. O rei desembarcou em um mundo hostil, um mundo completamente rebelde contra ele, contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. E o desembarque deixa isto muito claro. Nós temos conhecimento das circunstâncias, dos modos como se deram o nascimento de Jesus. A partir do momento em que os inimigos de Deus tomam conhecimento já conhecendo a profecia, tomam conhecimento da iminência do seu cumprimento. Nós vemos as dificuldades passadas por José, por Maria, para o nascimento de Jesus. E por toda a vida e ministério de Jesus, esta hostilidade será exposta, será apresentada. A encarnação de Jesus nos ensina isso. Nos ensina de que há uma grande rebeldia dos homens contra Deus. A humanidade, o texto está dizendo, não o reconheceu. E continua não o reconhecendo. A maioria das pessoas até se interessam por Jesus, e na proposta de muitas pregações, aí isso tem ficado muito claro. Se interessam em Jesus quando ele se assemelha ao gênio da lâmpada. Não como um rei, um soberano. Quando você anuncia que Jesus pode te fazer rico, próspero, há milhares de pessoas abarrotando locais, templos para ouvir esta mensagem. Mas quando nós apresentamos o Verbo encarnado, convidando as pessoas a se submeterem a Ele como o soberano de todo o universo, como o rei de suas vidas, renunciando às suas pretensões egoístas, egocêntricas, às suas idolatrias, o que nós vemos são pessoas dispersando, o rejeitando, não o reconhecendo como o rei de suas vidas e o rejeitando. Esta é a primeira coisa que nos salta aos olhos aqui. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E se o pacto, a aliança, a vida no Éden era uma viva comunhão de pacto, de amor entre Deus e o homem, uma harmonia completa das relações, a partir deste pecado, o que nós vemos é uma profunda ruptura, um distanciamento total. E aqueles que são atingidos por esse pecado, ou seja, toda a humanidade agora desprezam a Deus e rejeitam este mesmo Deus encarnado, o Rei desembarcado entre nós. O Adão nos trouxe o legado do pecado e a toda a humanidade, e o que o advento nos traz, em primeiro momento, é a mensagem de que nós precisamos de um Salvador, de que nós precisamos do Evangelho, de que nós precisamos de um consistente plano de sabotagem de toda a maldade que atingiu o nosso mundo, que atingiu e afetou as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, o que nós deveríamos celebrar na noite do dia 24, não é o fato simplesmente de termos famílias, pessoas, parentes próximos, pessoas com quem nós podemos dividir um pernil, um peru, mas nos alegrar com o fato de que Deus está pondo fim ao mal, ao pecado. Porque Deus desembarcou, encarnou-se entre nós e está pondo fim a toda esta objeção a Ele, a toda esta rejeição a Ele. E que desesperadamente os nossos corações precisam desta grande oferta de amor que nos é dada através deste grande Redentor, o nosso Senhor Jesus. Nós deveríamos derramar os nossos corações, não só dia 24 de dezembro, mas em todos os dias das nossas vidas, dizendo: eu preciso do Senhor, porque o mundo está em grande rebeldia, e o meu coração luta todos os dias com esta mesma rebeldia. Esta
Estas são as grandes coisas terríveis da humanidade, que se levantam contra Deus e que a encarnação de Jesus torna evidente, emoldura. O mundo é rebelde, o mundo está em grande rebelião contra Deus e está em profunda apostasia, porque nós não adoramos a Deus como devemos adorar, porque as pessoas, o mundo, a humanidade em geral, troca qualquer coisa pela adoração do Deus vivo. E Jesus, durante seu ministério, por várias vezes, ele nos advertiu seriamente sobre a nossa falta de aptidão para o reconhecer e para o aceitar, por conta desta mesma rebeldia. Meus irmãos, Deus nos expõe ao encarnar-se a nossa rebeldia, mas ao mesmo tempo Ele mesmo provê, Ele mesmo vai nos revelar uma outra coisa muito importante, e isso está nos versos 12 e 13, acompanhe comigo. O texto diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se por um lado nós vemos a encarnação do Verbo nos revelando a rebeldia da humanidade, por outro, a encarnação também nos diz que Deus trouxe a redenção a todos que creem no seu nome. Esta é a grande alegria das nossas vidas, é por isso que nós estamos aqui esta noite. Porque através do Deus encarnado, mediante a fé, nós encontramos perdão completo. E como diz o texto, nós somos tornados, feitos filhos de Deus. Nós não somos mais um povo desgarrado, rebelde, apóstata, mas somos agora filhos de Deus. É de nos preocupar muito que as pessoas queiram fazer um movimento inverso durante uma época tão significativa em termos da nossa reflexão. Se de fato as pessoas entendessem o advento e como é chamado pelos lá de fora o Natal, elas não fariam um movimento contrário ao da igreja nestes dias, em direção muitas vezes de famílias ímpias, de celebridade, de celebrações ímpias, e afastam-se do culto. Reverendo Ronaldo Vasconcelos, um amigo que está revitalizando uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ele postou hoje numa rede social que hoje era o último dia do Senhor do ano. Vamos à igreja louvar ao nosso Deus. Nada mais impróprio e nada mais revelador sobre o que está no nosso coração do que na época onde as pessoas mais estão falando e refletindo sobre a encarnação do Verbo, as pessoas estejam esvaziando as igrejas, fazendo movimentos em outras direções. Quando nós olhamos para a doutrina do advento, quando nós olhamos para aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre a encarnação de Cristo, nós aprendemos que Deus trouxe redenção a todos os que creem no seu nome. Isso deveria nos fazer correr para o culto, isso deveria nos fazer correr para o louvor do seu nome. Afinal de contas, Jesus nos deu liberdade do pior mal possível, que era a escravidão da morte, os nossos corações incapazes de terem vida e comunhão em relação com Deus. Ele nos trouxe salvação, e não de qualquer morte, mas de uma morte eterna. Ele nos trouxe uma preciosa bênção. Nós agora somos filhos de Deus. Eu não sou mais apenas o filho da dona Regina Célia e do seu Dilson. Agora eu sou filho de Deus. Você não é mais filho do seu pai e da sua mãe. Você agora é filho de Deus. Você não é mais irmão e irmã da Mariazinha, do Pedrinho, do Joãozinho. Mas agora você é filho de Deus. É isso que a presença do Rei nos revela. E nos revela que temos ao mesmo tempo nesta condição privilégios e responsabilidades. Nós somos a família de Deus, os filhos de Deus. Isso é um grande privilégio.
Mas nisso há também uma enorme responsabilidade. C.S. Lewis disse que quando o rei desembarca, quando ele começa o seu plano de sabotagem, ele nos chama a tomar parte dele. Ele nos faz aqueles que são salvos por ele, mas nos dando responsabilidades. Agora nós estamos envolvidos neste grande plano de Jesus. Agora nós estamos empenhados em sabotar o mal, em sabotar a rebelião contra Deus, em sabotar os planos de Satanás, os planos de todo este engendramento malvado que existe no mundo. Nós somos os embaixadores, aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que se reúnem na igreja para aprender do que Jesus está fazendo, do que Ele já fez, mas do que Ele continua fazendo. Esta verdade nós chamamos de reino messiânico. Há 3 estágios históricos ou escatológicos do reino. Nós temos o reino da criação no Éden. Nós temos o reino messiânico, onde Cristo e a igreja militante estão atuando contra o mal. E seremos levados pelo Rei ao reino da glória. A natureza do seu envolvimento com o reino messiânico revela o nível da sua compreensão sobre o fato de que Deus trouxe redenção aos que creem em seu nome. Entender estas responsabilidades é se envolver com o plano de Jesus. E finalmente o verso 14 nos ensina mais uma coisa importante. João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A encarnação do Deus Filho, Ele coberto de carne, feito carne, nos revela a glória de Deus, através do véu da sua natureza humana. Nas palavras de Colossenses, eu gostaria que você voltasse lá comigo. Paulo diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Há algumas canções evangelicais, algumas expressões por aí que dizem que eu verei Deus face a face. A maioria das pessoas não consegue entender estas coisas. Não consegue entender que o Pai e o Espírito não têm corpo. Que o único corpo e a única face a quem veremos é do nosso Senhor Jesus. E ao mesmo tempo há quem despreze a natureza física desta revelação gloriosa que nós encontramos em Cristo Jesus. E Paulo nos chama a atenção para isso. Mas falando de modo geral a respeito da grandeza toda e da glória toda que foi revelada através da sua humanidade. Ele, o segundo Adão, o homem perfeito, é o maior do universo. Através dele nós vemos Deus irradiando a glória dele entre os homens. Meus irmãos, precisamos entender essa verdade. E entender essa verdade leva os nossos corações, dentre muitas aplicações e implicações, desejar o retorno glorioso e visível deste homem perfeito. Nós precisamos desejar a volta de Jesus, ansiar por ela, desejá-la profundamente e dizer: eu quero ver o meu Senhor voltando. Eu quero olhar, ver, contemplar esta glória irradiada por Deus entre os homens, a sua beleza inigualável, a sua expressão toda cheia de supremacia sobre todas as coisas, o primogênito de toda a criação. Como diz o texto de Hebreus, uma glória que foi irradiada desde o primeiro momento da sua vida, da sua encarnação. O texto diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Este é o nosso Senhor, este é o nosso Rei. A sua presença, a sua habitação entre nós trouxe-nos essa verdade, de que a glória de Deus foi irradiada entre os homens através dele, por meio dele. O verdadeiro conhecimento de Deus, ninguém pode chegar sem Jesus Cristo. Ninguém. Por isso é tão grave conhecer Jesus erroneamente quanto é não crer em Jesus. O que você sabe sobre Jesus? O que você conhece sobre Jesus? O que a sua vida, o seu modo de viver tem revelado, tem exposto a respeito do que você entende sobre a pessoa divina, plenamente divina, 100% divina de Jesus, 100% humana, plenamente humana de Jesus. A tua vida, teu envolvimento com esta doutrina tem sido adequados à grandeza dela. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, ele falando sobre a encarnação, ele diz o seguinte: é de longe o milagre mais incrível de toda a Bíblia, muito mais surpreendente do que a ressurreição e mais surpreendente ainda do que a criação do universo. O fato de que o onipotente e infinito Filho eterno de Deus pôde se tornar homem e juntar-se a uma natureza humana para sempre, para que o Deus infinito tornasse-se uma pessoa com o homem finito, permanecerá por toda a eternidade o mais profundo milagre e mistério, mais profundo em todo o universo. Advento, Natal, como as pessoas falam lá fora, é esta doutrina que nos ensina estas coisas, que nos fala da glória do Filho, que nos fala do testemunho do Filho, nos falando da glória do Rei, do testemunho do Rei, que nos revela, através da presença do Rei, de que há uma grande rebelião na humanidade contra Deus, mas que Deus trouxe redenção aos que creem no seu nome, ao passo que também Deus irradiou a sua glória entre os homens através do bem. Eu gostaria de deixar algumas perguntas para você pensar. A primeira: você reconhece que é pecador e entende que por isso está sujeito à justa condenação de Deus? Você entende que o seu coração é uma fábrica de ídolos? Que o seu coração, as suas inclinações, por mais que hoje você convertido não seja mais escravo do pecado, mas que ele irá conspirar em alguns momentos contra a sua participação na assembleia deste rei desembarcado, onde o grande plano de sabotagem dele contra o mal nos é ensinado todos os domingos. Você entende que no seu coração brotarão preguiça, vaidade, presunções, ídolos de diversas naturezas que irão conspirar ou tentar conspirar contra o seu envolvimento com este grande rei? Você reconhece que sem ele você estará imerso na rebelião e na apostasia? Em segundo lugar, você sente a necessidade de um Salvador que te livre destas coisas? Ou você entende que Jesus é mais do que um Salvador, Ele é um Senhor contínuo, permanente e para todo sempre Senhor da sua vida? Que não há um milímetro da tua vida que Ele olhe e Ele não diga: isto é meu. Você entende que você precisa desse senhorio? Reconhece isso? Em terceiro lugar, você já se rendeu de fato a Jesus como este Salvador? Aproveite
aproveite a oportunidade e faça isso hoje mesmo. Com arrependimento, com fé. Eu quero que você curve a sua fronte e feche os seus olhos. E que neste momento você ore a Deus. E que você coloque sinceramente na presença dEle a reflexão de como tem sido a sua vida em relação a estas verdades tão grandiosas e tão gloriosas. Você pode dizer que Jesus é seu Salvador, que Ele é o Rei da tua vida, que Ele tem reinado plenamente sobre a sua vida, todos os dias, em todos os momentos. Reflita por alguns instantes, ore ao Senhor, e depois nós estaremos orando ao nosso Deus, de modo audível.